Você está no Pode Ler e Escrever, o podcast literário. Por aqui, conversamos com escritores, profissionais do livro, produtores de conteúdo e amantes da literatura. Chega mais e aprenda com a gente. Olá pessoas, está começando mais um episódio aqui do Pode Ler e Escrever e hoje tenho aqui comigo o Michel. O Michel que ele é terapeuta integrativo, palestrante, autor do livro Autocura, falaremos bastante sobre ele, que é o seu primeiro livro publicado. É administrador de empresas, voluntário de diversos projetos sociais e um transformador de vidas. Tudo bem, Michel? Como que você está? Tudo bem, Juliano? Beleza, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando com vocês. E vamos bater esse papo gostoso aí, né? Falar do livro, falar um pouquinho da vida. Exatamente. Eu que agradeço sua participação. Eu estou bastante curioso para saber sobre o livro, sobre todo o processo literário, porque ele é muito único para cada pessoa. Mas antes da gente chegar do livro em si, tem, né, a sua jornada antes de chegar no livro em si, que é uma mudança ali de Sim, carreira, né? Uma mudança de projeto de vida, talvez, né? Eu quero entender como que com foi isso, certeza. né? Você trabalhou por muitos anos no meio corporativo. Qual que foi o momento que, pô, vou mudar, vou seguir, né, um outro caminho? Conta isso pra gente, por favor. Sim. Bom, Juliano, é uma história assim, para eu chegar ao livro, é uma caminhada bem longa, tá? Nós vamos falar especificamente sobre o livro, né? Sobre a produção do livro. Mas é um livro que vem sendo escrito há 20 anos Uhum, e culminou na obra aí há 2 anos, ele foi, quase 2 anos ele foi lançado, né? Então é o seguinte, eu sou administrador de empresas, sempre trabalhei no mercado corporativo de grandes empresas, uhum, e isso eu fiz por 25 anos, mais ou menos. E em paralelo a isso, eu sempre gostei de terapia, sempre gostei de cultura oriental, gostei de culturas antigas, egípcios, fenícios. E em paralelo ao meu trabalho no mundo corporativo, eu estudava essas culturas, né? E uhum. vim me apaixonando por esse tema. E ao longo desse tempo eu vim escrevendo textos, né? Coisas que eu lia, que eu achava interessante, eu escrevia sobre e fui juntando esses textos aí. E logo no início da pandemia, com um ano de pandemia, ou seja, em 21, 2021, 21, isso. tínhamos um ano mais ou menos de pandemia. Eu trabalhava numa grande multinacional. Eu trabalhava a nível Brasil, atendendo grandes corporações tipo Vale do Rio Doce, Uhum. subsidiárias da Coca-Cola e etc. E a empresa resolveu diminuir a operação dela no Brasil em mais de 80% por causa da pandemia. E nesse momento eu fui desligado da empresa. E esse foi, assim, a impulsão para eu fazer essa transição de carreira, né? Eu já estava bem satisfeito, até falando com as pessoas que estão nos ouvindo aí. Eu cheguei a ter síndrome de burnout, que é uma síndrome de estresse ligada ao trabalho, né? O excesso de E eu estava trabalho, no né? limite. O excesso, a É pressão. isso. Eu cheguei num ponto, Juliana, onde eu não conseguia ouvir meu nome. Então eu tinha uma equipe de muitas pessoas e as pessoas falavam, me ligavam, Michel, Michel, aí um vinha pelo corredor, o Michel, aí o outro chegava na sala, Michel, eu começava a tremer de tanto ouvir meu nome. Então, assim, eu realmente cheguei no meu limite. E aí, quando chegou nesse momento que a empresa resolveu diminuir a operação, eu falei assim, é o pontapé para eu fazer a minha mudança e fazer o que eu amo. Uhum. Então, eu me dediquei às terapias, tudo que eu já vinha estudando, né, nesses 20 anos aí, eu coloquei em prática, montei um consultório e hoje eu sou um terapeuta integrativo, né, ou terapeuta holístico, e trabalho com reiki, com ticum, com barras de axis, com radiestesia.
Que E legal. é uma alegria muito grande fazer isso, porque é um trabalho, mas ao mesmo tempo a gente está, como você comentou, eu estou transformando as vidas e ajudando as pessoas a ter, né, bem-estar, né, e ter saúde. Ah, que legal. Eu te entendo bastante, Michel, porque acho que a pandemia mexeu com muita com a gente de formas diferentes, né? Mas eu passei por essa questão dessa mudança profissional também. Eu tinha uma agência de marketing que era a mesma coisa. Com a pandemia tem tudo uma mudança, né? O cliente passa a te acionar mais, às vezes ele te cobra mais ou ele te abandona, né? Então, era o telefone tocando de manhã cedo, à noite, aí você fica com aquele gatilho do tipo de não aguentar, você vai tendo situações ali que são normais e comuns, o cotidiano, mas a gente não aguenta mais, né? Sim, Então, sim. eu consigo ter uma certa empatia assim, com o momento que você viu que eu passei algo mais ou menos parecido. Aí você foi para o meio holístico, nessa época de agência mesmo, lá para os anos de 2008, 2018, 2019, eu tive um cliente holístico que chama Olus, até daqui de Belo Horizonte, que é uma Uhum. plataforma, né, que conecta os profissionais holísticos de quem quer buscar uma terapia, pegando muito o meu corporativo. Então eu passei a entender um pouco, né, como que era o trabalho dos profissionais holísticos e, cara, o que eu senti, assim, que é um ambiente bastante agradável, de uma forma geral, sabe? Fazer parte. Eu acho que Sim, tem que ser mais presente na vida das pessoas, né? Do tipo, até para a gente lidar melhor, eu acredito, no nosso cotidiano, com o trabalho, relações familiares. Eu acho que os diversos tipos de terapias, elas existem talvez com esse objetivo também, né? Não só do sim. autoconhecimento, Ô, mas Juliano, lidar com situações difíceis do dia a dia, né? exatamente. Esse tipo de podcast ele é muito interessante porque, como chega a muitas pessoas, né, Uhum, eu acho que muitas pessoas podem estar passando por isso, né? E sim. eu vejo assim, o que que faz a gente viver bem, né, Juliano? O que faz a gente viver bem é a gente fazer o que a gente gosta. Uhum, Hoje, eu percebo que, por causa do que eu ganhava no mundo corporativo, eu ganhava muito bem no mundo corporativo, mas hoje eu percebo que eu perdi muito tempo da minha vida. Se eu tivesse começado a trabalhar com o que eu gosto, com o que eu amo antes, eu hoje já estaria mais à frente do que eu estou. Então, isso é um recado muito interessante para as pessoas avaliarem o que você está fazendo. Você gosta? Se você não gosta, faça enquanto você tem necessidade, mas já começa a trabalhar os seus sim. planos, né, para buscar a sua alegria, Uhum, né? E o livro que a sim. gente vai falar, ele fala disso, ele fala em como as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos refletem no nosso corpo físico, Sim, né? O nosso corpo interessante. físico sente, ele sente, né, muita coisa. Isso é bem interessante. Talvez você deve ter percebe isso, ou talvez mais anos atrás, há um certo receio, um certo preconceito com o holístico, né? Então, talvez essa barreira por desinformação, né, por ignorância por parte das pessoas, até atrapalha nesse entendimento de quem nós somos e, a partir disso, buscar aquilo que de fato a gente quer. Porque muitas vezes a gente, por pressão da sociedade, de família, a gente segue um caminho corporativo, a gente tem sempre que ganhar muito dinheiro, é uma competição entre pessoas próximas, aquela comparativa, festa de família, né? O primo, né? Ele é mais visto, o primo concurso público e tudo mais, aquela máxima, né, de família. Então, eu acho que Ele é mais bem sucedido, né? Fulano é mais bem sucedido, e e essa aí a avó puxa saco, as tias puxam tá saco, vendo, e fulano por de aí vai. tal, que não sei o quê. Pois é, e a questão do ser Agora, bem-sucedido, né? vamos aproveitar esse gancho seu. Esse preconceito, Juliano, ele é comum, tá? Porque nós vemos, por exemplo, os psicólogos, né? Os Sim. psicólogos enfrentaram muito Uhum. preconceito, né? Quando começou a escola de psicologia, é uma escola que começou o quê? Não tem 60 anos, mais ou menos. Então, assim,
um pouco mais, né? A escola oficial mesmo aqui no Brasil e etc. Então, os psicólogos eles enfrentam até hoje preconceitos, apesar de já terem quebrado muitas barreiras. Sim. E agora as pessoas procuram os psicólogos com uma grande tranquilidade Sim. e uma grande, né, a ciência de que eles podem A ajudar. pandemia impulsionou E as muito isso, né? terapias, nós vamos chegar nisso. Nós vamos chegar nisso, Juliano, sabe? Porque eu vou até aproveitar o podcast Sim. e colocar essa base. Da onde vêm essas terapias holísticas? Essas terapias holísticas, como o Reiki, como o Qigong, como a Yoga, Hum. como o Tai Chi Chuan, né? A acupuntura, na verdade, são medicinas que Uhum. eram praticadas há milênios atrás. Sim. Então, essas terapias eram as coisas que as pessoas usavam para se curar na antiguidade. Depois que veio a medicina moderna, com Hipócrates, né? Hipócrates ele viveu há 400 anos antes de Cristo, Uhum. que lançou aí a medicina moderna, que é a medicina baseada em cirurgia, medicina baseada em remédios. Sim. Né? Antes disso, os remédios eram naturais. Antes disso, as terapias eram o que ajudava as pessoas a se curar. E isso está voltando. Então, assim, é interessante, eu falo muito com os pacientes que eu atendo lá no consultório, eu atendo gente com diabetes, com pressão, eu falo, faça o protocolo que o médico pedir, né, o Uhum. tratamento convencional, mas trabalhe algo na sua vida que possa ajudar o médico a Ah, te sim. ajudar. Então, o que as terapias fazem? Além do trabalho na emoção, vou falar um exemplo prático aqui que está no livro. Vamos supor que você chegue no médico com um problema de estômago, dor de Uhum. estômago. O médico vai fazer uma série de exames, endoscopias, e vai detectar que você está, por exemplo, com uma gastrite. Sim. Para tratar essa gastrite, ele vai receitar um remédio para você, um lanzoprazol, um mesoprazol, um ol da vida aí, Uhum. né, que trata gastrite normalmente. Beleza, você toma um remédio, a gastrite cura. Mas todos nós sabemos que a gastrite tem um fundo emocional. Uhum. Quase 100% dos problemas de estômago tem fundo emocional. Sim. Então, por exemplo, se o problema da sua gastrite está sendo o seu trabalho, se você não ressignificar a sua relação com o trabalho, o que acontece? A gastrite volta. Você vai ficar tomando remédio o resto da vida e não vai resolver a raiz ali do problema, né? Isso. E o que uma terapia faz? Uma terapia ela procura a raiz do problema, para que esse Legal. problema vá e não volte mais. Uhum. Então é muito interessante, esse tipo de preconceito que o mercado tem vai ser quebrado, já está mudando Sim. muito. Hoje o consultório está cheio de gente, assim, graças a Deus. Uhum. Né? Eu conheço muitos terapeutas também. E vai mudando com o tempo, né? É uma cultura. Eu concordo, acho interessante porque, até voltando um pouquinho à questão da pandemia, a gente talvez olhou muito mais pra gente mesmo, de uma forma geral. A gente ficou isolado muitas vezes em casa. Eu, por exemplo, eu moro sozinho, né? Então, eu passei a pandemia a maior parte, assim, disparada do tempo sozinho. Tinha escritório físico, encontrava com diversas pessoas, e eu passei a encontrar só comigo mesmo durante 2 anos, 3 anos, né, até a flexibilização. Então, nesse processo de autoconhecimento, aí nós vamos buscando caminhos para a gente superar, principalmente as questões emocionais, né, as questões, os nossas batalhas internas. Então, talvez tenha até sido um combustível, vamos colocar assim, pra busca, né, das terapias holísticas, das pessoas entenderem, descobrir e verem que, cara, eu não vejo, muito benefício perante ao preconceito que tem, né. E um ponto que você Com falou também, certeza. Michel, que não é algo inventado agora, né, são medicinas milenares, né, é algo. Tem registros por exemplo, de acupuntura há 5.000 anos atrás, na Uhum. China. Sim.
né? Então, assim, é uma história muito antiga É, e é eficiente, né? E é eficiente. tanto é que você está aí há milênios sendo compartilhado, né? Ou seja, tem fundamento, né? O que Naturalmente. nós terapeutas, o que nós terapeutas estamos fazendo, Juliana, é um resgate. É um Uhum. resgate dessa antiguidade da humanidade. Por isso que eu cheguei nas terapias, por gostar de estudar cultura antiga. É Sim. um resgate disso. E cabe na nossa vida hoje. Uhum. Né? Quer ver uma coisa interessante da questão das emoções? O Sadhguru, não sei se você conhece, já ouviu falar do Sadhguru? Não, não conheço. Ele eu não conheço. Vou até Ele é pesquisar um aqui. guru indiano muito interessante, super despojado, ele é muito engraçado, inclusive, e ele Uhum. fala muito das emoções. Sim. Então, por exemplo, por que a gente deve tratar as nossas emoções? Né? Então, ele dá um exemplo prático que é o seguinte: imagina que você está andando numa mata, tá? E Uhum. de repente você sai de trás de uma árvore e dá de cara com uma onça. E essa onça pronta para te atacar, pronta para te dar o bote. O que você sente nesse momento? Você sente medo, você sente desespero, Uhum. né? Você entra em total estresse, tá? Isso são emoções da hora, naquele momento, né? O que essas emoções fazem? Elas mandam informação para o seu cérebro e automaticamente seu cérebro começa a produzir o kit de hormônio do estresse. Isso porque o nosso corpo funciona de uma forma perfeita. Aí presta atenção. Vai produzir adrenalina, noradrenalina e cortisol, entre outros. O Uhum. que esse kit de hormônio faz? Eles diminuem o fluxo sanguíneo no seu cérebro e nos seus órgãos internos. Uhum. Porque como é que o nosso organismo se organiza, né? Ele pensa o seguinte: para que o meu pâncreas vai funcionar direito, em plena carga, na frente de uma onça pintada? Uhum. Eu tenho que focar tudo em salvar minha São as vida. prioridades, né? Focar na prioridade. Exatamente. Então o sangue sai dessas partes do corpo e vão para os braços e para as pernas. Para quê? Você vai ter que tomar uma atitude. Ou você vai pular para cima da onça e lutar com ela, ou você tem que correr. Sim. E aí, beleza. Isso porque o nosso corpo é muito sábio. Ele prepara o nosso organismo. Então, beleza. Para acontecer isso, o que esses hormônios fazem? Aumenta o nosso batimento cardíaco extremamente, aumenta a nossa pressão sanguínea para o sangue ir para as extremidades e os órgãos meio que param de funcionar. Uhum. Beleza, na frente da onça pintada, tá ótimo. Mas e se você vive estressado com seu trabalho todo dia? Qual que é o impacto Agora de pensa, passar por isso recorrentemente, né? o problema é esse, por exemplo, quando você fica estressado constantemente, ou ansioso constantemente, Hum. ou com raiva constantemente, o seu coração está batendo em excesso, a sua pressão sanguínea está alta, Sim. você começa a ter diabetes porque o seu pâncreas não funciona, você começa a ter problema intestinal porque o seu intestino não funciona por diminuição na irrigação sanguínea, ou seja, o estresse é emocional, Sim. mas ele causa problemas físicos. Uhum. É uma consequência direta. E muitas das vezes a gente não percebe essa consequência de um dia para o outro. Não é porque eu fiquei estressado hoje no trabalho que amanhã já estou tendo problemas que eu vou buscar uma solução. É ao longo de meses, de rotinas Exatamente. extenuantes que aparecem, né? Porque o estresse, Juliano, todo mundo tem. Sim, Todo mundo vai ter. Passar raiva de vez em quando, todo mundo vai passar. Ficar ansioso por causa, por exemplo, de uma viagem, ou de um, sim. de um prêmio que você vai receber, ou por causa de uma prova, isso é normal. O problema é você viver ansioso, viver com o organismo alterado. Sim.
aí gera os problemas físicos E as que vêm de terapias fundo emocional. ajudam a lidar com essas situações? Basicamente, todas as terapias atuam dessa forma, tá? A gente vai trabalhar tanto a parte emocional, Uhum, quanto para trazer equilíbrio, né? Quanto a parte de vibração da pessoa, entendi. tá? O que são as vibrações, Juliana? As vibrações são os nossos pensamentos, tá? Uhum, Tudo que a gente pensa, a gente gera energia ao nosso entorno, de acordo com esse pensamento, né? Já foi provado o seguinte, tem um cientista americano, que é o Greg Braden, já ouviu falar dele? Greg Braden? não, não Ele conheço. escreveu o Efeito Isaías, é um cara Sim. fantástico. Depois dá uma pesquisada, uma referência muito boa. Uhum, Ele é, além de cientista e físico, ele é instrumentista também. uhum, Então ele percebeu o seguinte: ele tinha duas guitarras, dois violões pendurados na parede da sala dele, no estúdio dele lá, uma numa parede e uma na outra. E aí ele foi pegar um dos violões e ele escutou que o outro violão fez barulho. Que interessante, por quê? Não tem nada perto do violão e ele começou a testar. Então, quando ele tocava no violão dessa parede a corda Mi, a corda Mi do violão da parede de cá vibrava. Aí ele tocava a corda Ré de cá vibrava. Ou seja, pelo ar, né, as uhum. ondas sonoras geravam a vibração que chegavam e despertavam a vibração, a mesma vibração do lado de cá, potencializada. Então Legal. aí que é o detalhe. Se você vive triste, você vibra na tristeza, se você vibra na mágoa, se você vibra na raiva, você vibra ao seu redor, tudo que tem esse tipo de vibração potencializa. E talvez o que as pessoas falam muito é que aquela pessoa que ela é para baixo, ela não estimula, ela passa isso para outras pessoas, ou a gente também conviver com pessoas que vibram dessa forma negativa, a gente também absorve, a gente também vive um pouquinho disso. Então, acho que isso é um exemplo muito claro, né? Que a gente passa por isso, né? Sim. Não sei se você já passou pela seguinte situação. Às vezes a gente acorda bem de manhã, você acorda bem Sim. humorado, bem disposto. Pô, vou sair, vou trabalhar, beleza e tal. E aí você para na padaria para tomar um café e aí você encontra com um amigo. Aí vocês batem papo um pouquinho ali, 10 minutos de papo, papos aleatórios. Como é que tá seu trabalho? Como é que tá a família? Beleza e tal, não sei o que, beleza e tal. Quando você sai dessa conversa, você sai arrastando. Uhum. Você fala, o que aconteceu? Sim. Vou ter que voltar na padaria e tomar um É que a gente café fala, para ver se eu sugou minhas melhoro. energias, né? A gente fala muito, né? Tipo assim. Isso. Agora, sabe qual que é o fundamento científico disso? Que está aqui no livro Autocura? Uhum, O fundamento científico é o seguinte: é uma coisa muito simples, que a gente aprende na escola fundamental, só que ninguém fecha a conta. Então, vamos lá. Nós somos feitos de células, uhum. né? Isso é, a gente Sim. aprende, eu acho que é antes de biologia, eu acho que é em ciências Ciências, ainda, é, nem virou exato. biologia. Eu acho que nem virou biologia ainda. É ensino Então, a fundamental gente ainda, aprende, né? é esse ensino fundamental. As células são feitas de quê? De átomos, Uhum, né? Tudo científico. Os átomos são feitos de quê? Prótons, elétrons e nêutrons. Tudo científico. Que uhum. são o quê? Que são cargas positivas, negativas e neutras. Sim. Então, beleza, vou só fechar a conta. Se alguém tiver em pé aí, que estiver ouvindo a gente, senta para você não cair, mas eu vou fechar a conta hoje. Fechar a conta é o seguinte: se nós somos 100% feitos de células,
que são 100% feitos de átomos, que são 100% cargas positivas e negativas, nós somos o quê? 100% energia. Uhum. Nós somos energia. E isso é científico. Você, quem está nos ouvindo agora, nós somos energia condensada. Sim. E aí, Interessante, né? dependendo de toda a situação que nós mesmos construímos, a gente tende a pender para um lado ou para o outro, de emanar, né? Sejam mais cargas E aí que é o positivas ou detalhe. negativas. E aí que é o detalhe, Juliano. Vamos explicar o lance da padaria lá. Uhum. Segundo a física, tudo que é energia gera um campo magnético, né? Isso a gente vê até em filme, Uhum. né? Por exemplo, quando mostra aquelas subestações enormes de filme, às vezes faz até barulho, né? Faz né? Não sei se alguém já Sim. viu, mas faz até barulho. O que é aquele barulho? É o campo magnético que a subestação que tem muita energia gera. Nós não fazemos barulho porque a nossa energia é muito menor do que uma subestação. Sim. Mas nós temos o nosso campo magnético, que antigamente, ou os místicos hoje chamam de aura. Uhum. Sim. A aura nada mais é do que o nosso campo magnético. Isso é científico, não é místico. Sim. Ela existe, é física. E aí, beleza. E aí você encontra com aquele amigo da padaria e ele não te reclamou nada da vida dele. Mas, de repente, ele está com a energia desequilibrada. Por quê? Às vezes ele perdeu o emprego. Sim. Às vezes ele está separando da mulher dele. Às vezes ele está com uma pessoa doente dentro de casa. E nisso aí, as emoções dele, as energias dele estão desequilibradas. Então, ele não te desejou mal, mas a energia desequilibrada dele desequilibrou a Uhum. sua. Interessante. Por isso que acontece isso. Uhum. E por isso que o terapeuta às vezes é importante, porque tem muitas formas da gente se limpar, é como se a gente tomasse um banho, Sim. né? Isso é legal. O brasileiro normalmente toma banho todo dia, né? Mas Pelo menos a maioria. é um banho que limpa a camada externa, né? Mas não, Isso. né, de uma profundidade espiritual, talvez, alguma coisa assim, né? Pois é, aí você toma um banho para limpar o seu físico. Bom, tem gente que toma 2, 3 banhos por dia. Pô, mas Sim. você deitou no chão, você rolou na lama, Uhum. você, né, Sujou de fato, derramou né? uma garrafa de coca, não sei, pra você precisar de tomar banho? Não. O Uhum. seu corpo se suja naturalmente com o ar, com o próprio Uhum. suor. Então a gente precisa tomar banho. E a energia nossa desequilibra, dependendo das pessoas que a gente Sim. encontra, dependendo dos lugares onde a gente vai, Do trabalho dos que a gente problemas falou, né, também. do trabalho. Então, tem várias formas da gente tomar esse banho. Como? Fazendo oração, meditando. E quando a coisa está mais pesada, ir num terapeuta. O terapeuta atua nisso também. Sim. E você acha que é interessante, Michel, para quem ainda não tem, por exemplo, zero contato ou pouquíssimo contato com as terapias holísticas e tudo, conhecer o seu livro, ele pode ser um primeiro caminho, um primeiro contato com todo esse tipo de conhecimento? Você acha que o livro ele tem esse objetivo, assim, para quem que ele é de fato, né? Quem que você espera atingir É, com o livro? sim. Ó, o livro ele faz parte desse mundo, tá? Uhum. Mas o livro foi escrito de uma forma, Juliano, até na capa aqui fala o seguinte, ó. Ele é uma abordagem científica sobre o poder da autocura, Uhum. demonstrando que ela está ao alcance de todos. Ah, legal. Então, assim, a abordagem do livro é um pouco diferente. As terapias ajudam a gente a ficar bem, Uhum. tá? Mas o livro fala sobre o potencial que o nosso corpo tem de se curar. Então, por exemplo, quando a maioria das pessoas acha que os remédios curam, e a maioria dos remédios não curam. Por exemplo, se você tem uma dor de cabeça, e aí você vai na farmácia, compra um medicamento. Uhum. Quando você toma esse medicamento ele vai diminuir a inflamação,
né? Ele vai diminuir o seu mal-estar e a febre. Uhum. Mas ele não cura a sua dor de cabeça. Ele diminui os sintomas. A gripe é a mesma coisa. Resolve naquele A gripe momento, né? Naquele momento a resolve gripe o problema, mas não cura de fato, né? não cura. A gripe, por exemplo, vai diminuir a coriza, diminui as dores no corpo, Uhum. diminui a febre. Sim. Quem combate o vírus da gripe é seu próprio organismo. O que acontece ali? Uma autocura. Né? A grande maioria dos remédios combate os sintomas. Sim. E o nosso corpo combate, né, efetivamente as Sim. doenças. Então, o livro fala disso, ele fala sobre esse potencial. E ele traz um caminho, né, sobre como a gente pode fazer para potencializar esse processo. Ah, legal. Tá? Então, por Interessante. exemplo, eu vou citar um exemplo prático que aconteceu comigo, que eu conto no livro, tá? Logo nos primeiros capítulos, eu tive trombose. Uhum. Foi na fase final, já quando eu já estava com o livro quase pronto. Eu falo que foi o último teste. Então, eu tive trombose e uma trombose muito profunda nas duas pernas, e era uma trombose tão forte que a médica não queria deixar eu ir embora para casa. Eu tive que assinar um documento para ir para casa para tratar em casa. Uhum. E aí eu comecei a colocar todo o processo de autocura no ar, né? Sim. O que é esse processo de autocura? Eu fiz ajuste na minha alimentação, ajuste na minha rotina, para fortalecer os órgãos ligados ao problema da trombose, para o meu corpo recuperar o sangue, o Sim. fígado voltar a funcionar, os rins começar a filtrar o sangue. Para isso eu fiz o quê? Comecei a tomar. Eu fiz um estudo profundo na internet, comecei Sim. a tomar diurético, tomei o elixir de inhame, que é um produto natural que faz a limpeza do sangue, Sim. desintoxica o nosso sangue. Comecei a tomar o diurético para eliminar essas Sim. impurezas pela urina. E comecei a tomar vários produtos, por exemplo, a cúrcuma, né, que é um anti-inflamatório. E aí o processo de autocura aconteceu, ou seja, eu potencializei meu organismo para Sim. ele passar por isso e conseguir tirar isso de letra. Cara, Agora, o que o livro fala é o seguinte: se a gente agir preventivamente, ixi, a cara, gente vai esse que é o ver ponto, muitos que anos. se a gente passa a se cuidar de uma forma constante, tanto fisicamente quanto mentalmente, a probabilidade de a gente ter algum problema de saúde é menor, né? Se a gente está falando de Com alimentação, certeza. do autocuidado de uma forma geral, a gente vai, além do presente que a gente vive melhor, né? A gente sabe que a gente se alimenta bem, provavelmente você não vai ter refluxo, você não vai ter uma saúde melhor, né? Acho que o agora a gente percebe, mas a longo prazo também a gente vê, né? Uma longevidade, você vive mais e melhor, né? Com pequenas ações cotidianas ali para a gente cuidar de nós mesmos, né? Então o livro também Exato. provoca isso, né? Para que o leitor ele Sim, vai se entendendo, ele busque isso, né? Tanto é que tá é, muito, acho até claro no título, né? No autocura, né? Então, sim. que legal. Quando eu escrevi o livro, na hora que eu terminei, que eu li o livro inteiro, eu percebi uma coisa muito interessante, Juliana. Eu percebi com o livro pronto que ele se tornou uma exaltação ao Criador. Hum, Porque todo esse potencial de autocura foi ele que colocou na gente, foi ele que colocou no nosso organismo. uhum, Por que o homem não funciona bem? Nós, homens, né? Não funcionamos bem. Porque a gente faz tudo para atrapalhar o nosso funcionamento. Então a gente consome coisas que a gente sabe que faz mal, uhum, né? Determinados refrigerantes que a gente que não vai falar aqui, mas todo mundo sabe. E já a mídia já de todo mundo sabe que é cancerígeno, uhum, que tem o tal do caramelo 5 que é extremamente cancerígeno. sim, Aí a pessoa lá na frente aparece com câncer,
Aí ela questiona quem, Juliana? Ela questiona Deus. Ela fala, Deus, por que comigo? Uhum. O Por que 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 eu eu? fiz para merecer isso, né? Mas tomava 2 litros de refrigerante todo dia. Você entende? Sim. Então, assim, é claro que ninguém é perfeito, mas quando a gente começa a ter uma noção disso tudo, a gente começa a se cuidar Ou melhor. que faz de forma consciente, né? Às vezes sabe que é ruim, sabe que não é o melhor caminho, mas conscientemente toma a decisão, né? Pelo menos isso, né? Uhum. Exatamente. E é isso, a gente precisa se cuidar, sabe? Porque no futuro é que cobra. Sim, com Tá? Quando certeza. a gente vai envelhecendo, é a Uhum. hora que cobra. Tanto que tem algumas culturas que o povo tradicionalmente vive muito, por exemplo, as culturas orientais, do Tibete, da Índia, Uhum. Japão, China, eu digo assim, o interior da China e do Japão, não nas grandes metrópoles, Uhum. mas o pessoal que vive, né, na cultura raiz ali japonesa, por exemplo, eles têm uma longevidade muito grande Sim. Até porque eles e vivem bem. não estão no meio de uma sociedade que coloca uma pressão para ser. A gente pega Tóquio, Pequim, né, as grandes metrópoles, a gente tem aquela percepção de que é tudo muito acelerado, é muito rápido, um pequeno espaço, aquela pressão muito grande e naturalmente isso tem um impacto na vida do indivíduo, né? Agora, quando a gente pega o campo, né, a gente pega que é uma outra Sim, rotação, né, é um ar puro que você respira, é mais espaço para viver, as coisas funcionam de um sim. modo talvez num ritmo muito mais ideal do que essa velocidade exacerbada que as grandes metrópoles têm, né? E é uma percepção que a gente vai no interior aqui, né, seja de Minas ou qualquer estado, aquela percepção que as pessoas são mais felizes lá, né? Que elas têm menos problemas na Muitas cidade vezes. grande, né? Muitas vezes. Juliana, a gente hoje, na nossa cultura, a gente tem uma falsa impressão da questão material. É. A questão material não tem nada a ver com a felicidade. É Uhum. bom o dinheiro? É excelente. Eu adoro ter dinheiro para gastar, para viajar, para andar de carrão, para tudo. Mas, se o dinheiro fosse o segredo para a felicidade, rico não tinha depressão, Sim, rico não tinha filho se acabando nas drogas, né? Rico não tinha problema. sim. Rico nem morria se dinheiro fosse, Às né? vezes Os milionários nem morreriam. às vezes o dinheiro Então, é até o um problema, né? segredo, Que te dá acesso a coisas ruins, né? Também, né? exato, o segredo da felicidade vem de dentro para fora. Uhum. Como você está dentro é como você enxerga o mundo fora. Então, a gente falou no início, você falou no início aí sobre o meu trabalho de voluntário. Eu atuo como voluntário em várias frentes, né? E às vezes a gente vai em comunidade a gente acha pessoas muito felizes ali dentro. Uhum. São pessoas que estão bem por dentro. E mesmo num lugar, mesmo numa situação onde ela não tem um conforto que a gente fala, material, Sim. ela tá feliz porque ela acordou, porque ela respirou, ela tá feliz porque o céu tá lindo, Uhum. sabe? Então, assim, verdadeira felicidade, que é o que faz bem pra gente e é o que faz a gente crescer, ela vem de dentro. Sim. Então, as terapias, o livro fala sobre isso, cuidar das emoções, Ah, que né? legal. Quais são as suas prioridades na sua vida? Acho que acho que é uma leitura bem importante para do tipo assim, deixa eu fazer aquele momento é igual as empresas fazem um balanço, né? Faz o balanço anual, né? Às vezes é o momento que você vai rever o que que deu certo, o que que não deu e programar um próximo ano. Então, de repente, né, o leitor pega o seu livro, ele lê, ele passa a ter mais reflexões sobre como ele está hoje, né? O que que não está agradando, o que que está ao alcance dele mudar e propor, né? E agir de fato, né? E, poxa, e de Sim, repente são pequenas ações, beber mais água todo dia, por exemplo, é, entender as relações de trabalho, acho que são ações são feitas de forma contínuas que a, né, a pessoa ela
pode fazer de forma sozinha, ela pode potencializar, buscar mais ajuda nas terapias, né? Que podem e vão ajudar, né? Então, talvez Sim, tomar consciência, né? Talvez o leitor ele vai tomar consciência dele mesmo, né? sim. Eu falo muito o seguinte, que as grandes respostas, a maioria das respostas que a gente procura estão dentro da gente. Uhum. Mas a gente não tem tempo de olhar A para gente dentro não da para gente. pensar, a gente vai no fluxo, a gente acorda já pensando em trabalho, né, a gente não para pensar em nós mesmos, né? É, Inclusive, esse é um dos sabe? maiores feedbacks que eu vejo com pessoas e próximos que fazem, por exemplo, uma meditação, seja guiada ou não, pela manhã, que é o momento que você para, Sim, pensa e consegue até ter muito mais lucidez, né? E levar de uma forma muito mais tranquila o dia, porque pelo menos é, durante 10 minutinhos ali parou para pensar em si mesmo, né? Júlio, olha como é que a gente vive, né, de forma errada. Eu trato muitas pessoas lá no consultório, hoje, né, ultimamente, com Uhum, ansiedade e com insônia, com uhum. dificuldade para dormir. Muita gente tomando remédio para dormir, porque não consegue dormir. Só que sabe como é que as pessoas fazem? É muito engraçado, cara. A pessoa tá na pilha e pá, resolve isso, faz isso. Aí chega em casa. Ah, por exemplo, uma mulher, né? Chega em casa, vou arrumar a comida de amanhã, vou ter que arrumar o negócio dos meninos para ir para escola. Blá, blá, blá. Aí fica na pilha até 10 horas da noite. Terminou de arrumar tudo, toma um banho, deita e quer dormir instantaneamente. Não tem a preparação para esse momento, né? Não funciona. É. Isso não Não funciona. não é uma Eu falo máquina que que você Deus desliga um botão e apagou, né? não funciona. Nosso cérebro está ativo. Uhum. Então você tem que começar a desligar. Você tem que Sim. começar a desligar das coisas do dia. Você tem que fazer suas orações, respirar, tranquilizar seu organismo e se preparar para dormir, né? E aí tem gente de manhã que quer a mesma coisa. O cara levanta, toca o despertador e já pula da cama, em 2 segundos ele já está debaixo do chuveiro, já troca de roupa e começa a trabalhar e depois fala que não está bem. Nossa, não estou bem, estou mal, estou passando mal, É. estou cansado. Não Cara, funciona acordar assim, né? Precisa de um é o tempo. mesmo processo. É o mesmo inverso, né? Acorda, É o momento de, no caso também, de ligar, de estabelecer as energias, né? sim, mas não é muito tempo, não. É, por exemplo, se você tem que levantar às 6 horas da manhã, levanta 10 para 6, É. 10 minutos só. Uhum. Você acorda com calma, abre os olhos com calma, respira. Você Sim. sabia que ao redor do planeta, em média, 300 mil pessoas morrem todos os dias de causa natural? Só de causa natural. 300 mil todos os dias. E aí, você acorda de manhã, abre os olhos e respira. Só isso, Juliano, já é motivo de agradecer. Sim. Não, obrigado Por que eu mais um dia. acordei e respirei e eu tenho mais um dia de vida. Porque de causas naturais é porque é imprevisto. Você dorme e não Sim. acorda. Não tem aviso, né? Não tem, você Não não tem tem, aviso. você não sente nada para tentar buscar uma ajuda, né? De repente, você pode estar bem ou pode não estar bem, pode acontecer, né? Então Curioso. assim, as pessoas não cuidam dessa parte mais, sabe? A gente precisa de voltar para isso. Acordou de manhã, abriu os olhos, respirou. Nó, obrigado, tem mais um dia, Sim, né? Tô aqui importante. ainda. Sim, legal. Muito bom. Bom, Michel, chegando assim para a porçãozinha final assim, da nossa conversa, eu achei bem interessante. O que me chamou a atenção da nossa conversa é que a gente não pegou de fato um momento específico para falar somente sobre o livro. A conversa girou em torno do livro. Sim, Então, todo ponto que a gente falava, em algum momento o livro veio como uma referência, né? Então, eu acho que isso diz muito sobre, né, o seu trabalho, o seu objetivo com o livro, né? Como que ele pode, né, ajudar o leitor e também na propagação do que você acredita, né?
Tá. Sim. A gente tinha até conversado, né, Juliano, para falar sobre o processo de criação do Sim. livro. Eu queria, né, se der tempo ainda. Você até começou falando que foram anos, né? Foram 20 anos de Sim, escritas, né? 20 anos de juntando textos. E assim, quando você decidiu assim, vou fazer um livro, né? Como que amarrou tudo isso? pois é. Bom, desde que eu comecei a estudar essas culturas antigas, eu comecei a ter contato, né, com os egípcios, né? Por exemplo, Uhum, aqui fala, logo na contracapa aqui, ó, eu tenho uma frase muito interessante do Imhotep. uhum, Imhotep foi um dos primeiros ministros do faraó do Egito, de um dos faraós, isso há 3.500 anos antes de Cristo. uhum. Olha que interessante que ele falou. Autocura, pensa bem. Às vezes, muitas doenças são da alma e não do corpo. Se você oferecer conforto, amor, respeito, tolerância, também pode curar. Então, Legal. olha que interessante. Isso muito antes de Cristo ele já falou isso. Quer dizer que a cura vem de dentro para Sim. fora e que muitas coisas são emocionais. E isso foi me despertando. Então, comecei a escrever textos. Uhum. Comecei a escrever textos e fui juntando esses textos ao longo desses anos. E quando eu tive a trombose que eu contei aqui, Uhum. eu escrevi praticamente o último texto que está nesse livro. E eu peguei os outros para dar uma olhada, porque eu estava com tempo, e percebi uma coerência nesses textos todos. Que legal. Aí, Eu aí que falei, despertou a ideia do livro, de fato? sim, eu nunca pensei em escrever livro, nunca me vi como autor de livro, nunca tive pretensão de escrever livro. Uhum. Quando eu percebi esses textos juntos, eu falei, gente, isso tem uma coerência tão grande que pode virar um livro. Por que não, né? E aí eu comecei a trabalhar na parte de juntar esses textos, né? Uhum. E isso foi muito interessante, porque como eu escrevi em épocas da minha vida diferentes, até a linguagem que eu usava era diferente. Tinha uma linguagem mais despojada em alguns, uns estavam em terceira pessoa, outros estavam em primeira pessoa. E aí eu Uhum. fui precisando de fazer esse molde desses textos para criar uma coerência. Uhum. E aí, quando eu estava com isso mais ou menos alinhado, até citar aqui, né, a Sete Autores, que é a Sim, editora que fez o lançamento do livro para mim, eu tive um grande suporte do Miller e do sim. Peter, lá da Sete Autores, que me ajudaram nessa finalização da coerência dos textos. E aí eu falei, cara, essa obra nem é minha. Isso veio do Uhum. universo, veio de Deus para a humanidade. E virou o livro. E aí, ao final, vou até mostrar para vocês aqui o livro, ó. O Luiz Borja, Uhum. que é Que fez o projeto gráfico, né? fez todo o projeto gráfico para mim. A capa Incrível. ficou sensacional. Nós fizemos uma conversa, né, sobre as minhas ideias, né? E ele conseguiu fazer uma capa Uhum. sensacional, trazendo tudo que eu tinha pensado. Eu não tinha pensado em amarelo, eu não tinha pensado em azul. Uhum. E ele colocou cores, juntou cores que eu nunca juntaria na minha vida, Mas que mas que eu funcionaram, né? achei maravilhoso, ficou sensacional. Esse banner aqui atrás também foi o Luiz Que que legal. fez. Então, assim, o que eu tenho para falar de estímulo aí, né, no Pode Ler e Hum, Escrever para os autores, os novos ótimo. autores, quem está pensando em escrever, é que façam. Uhum. É uma delícia. O livro parece que é o nosso filho. Esse é um ponto que a Então, gente assim, vê a série materializado, né? Hã? Quando vê ele em mãos, materializado, a gente vê que tudo valeu a pena, né? Eu chorei. Quando eu vi o livro, eu chorei. Simples assim.
sabe? Legal. É um trabalho de anos. E assim, quem pensa em escrever, faça, porque esse tipo de produção ele fica, sabe? Uhum. Legal. Eu acho que valoriza a cultura, valoriza a sociedade, sabe? Temos livros de Só. todos os temas, de tudo quanto é jeito. E tem Uhum. gente competente como o Luiz da 5i Marketing, Uhum. né? Da I5, né? É I5, né? E I5 cinco Marketing. marketing. E cinco, isso. Isso. E as sete autores, assim, tem gente competente para dar esse suporte. Sim. É, E sigam seus instintos, né? Sigam seus instintos. O que mais que eu teria para falar sobre o livro, Juliana, é o seguinte, que esse livro ele foi praticamente 100% inspirado. Como é que ele veio chegando? Eu tive sonhos durante esse período. Então, assim, por exemplo, tem um capítulo que chama de Dentro para Fora. E aí, num uhum. sonho, chegou uma pessoa nesse sonho para mim e falou assim: estuda sobre as curas de Jesus. Uhum. Eu falei, tudo bem. Acordei de manhã e tal, fui para a internet, curas de Jesus. Eu estudei, li. Foram 23 curas que Jesus realizou na Bíblia. E aí eu li, reli, peguei, separei as 23, li, reli e falei assim, tá, o que eu tenho que fazer com isso? O que tem de ligação? Sim. E aí eu percebi que, tirando 4 curas que ele fez de pessoas que estavam endemoniadas e que não podiam, né, professar a fé, Uhum. não tinham consciência ativa, né? Sim. Ele falou uma coisa ou outra. Ele falou assim: o que queres que eu te faça? Ou ele falou assim: a sua fé te salvou. Ou a sua fé te curou. E aí eu falei, pô, o que Jesus quer dizer quando ele está na frente de um cego, o maior curador que passou na história do planeta, na Uhum. frente de um cego, pergunta para o cego: o que queres que eu te faça? Não é óbvio que o cara quer enxergar? O que Jesus queria mostrar com isso? O que Jesus queria mostrar quando falou assim: a sua fé te curou? O processo de cura, o processo da autocura vem de dentro para fora. Uhum. O primeiro passo para a cura acontecer na vida de uma pessoa é ela querer ser curada Sim. e ela manifestar essa vontade. Então, olha para você, isso virou um capítulo do livro, Que legal. mostrando que o primeiro passo para a autocura é manifestar a vontade de ser curado, é ter verdadeiramente vontade de ser Uhum. curado. E assim foram acontecendo os capítulos. Que Por isso legal. eu digo que o livro foi praticamente 100% inspirado. Cara, E é maravilhoso. O processo de escrita é uma delícia. eu gosto bastante assim, porque quando pega para escrever é um momento único, assim, né? Então, quando a criatividade tá aflorada, a gente tá com um tempo legal, tá com um ambiente propício para escrever, eu acho que não tem nada melhor, né? Sim, com certeza. É, Com que legal. certeza. E Que é uma bom. delícia. Então, eu assim, incentivo todos a Sim, ler e a escrever, sim. porque é muito gostoso e não tenham medo. Eu tenho uma amiga que lançou um livro também recente, que é A Graça. Eu não lembro o nome do livro dela, mas eu já li o livro dela todo. Ela lançou um livro de poesia. Lindo o Uhum. livro dela. Que Né? Então legal. tem vários temas. Sim. Tem gente que escreve sobre É, história policial. e é legal variando também, né? Assim, conhecendo e cada vez mais a fundo assim, na literatura, conhecendo autores diferentes, né? Tipos de escritas diferentes. É sempre enriquecedor, né? Acho que uma das Sim, grandes vantagens do livro que não tem, vamos colocar assim, risco, né? Não tem, você não perde. Você sempre vai ganhar uma experiência diferente a cada livro que você lê, né? sim. E com relação ao autor, não tenha medo de escrever o que você quer escrever, o que você sente, porque Uhum. tem público para tudo, Sim, né, sim. Juliano?
Tem público para todos os gêneros. E a questão de ficar bonito assim, ó, tem profissionais para fazer isso. Aí fazer boas parcerias, que aí sim consegue um resultado desse, né? É Ah, que isso aí. legal, que bom. Bom, Michel, obrigado pela conversa, adorei. É, né, eu tenho um contato com o Luiz também, eu sempre falo com ele, cara, ó, esse livro eu gostei, anota aí que eu vou correr atrás desse livro. O seu livro é um deles, eu quero ter aqui na minha Beleza. prateleira, eu quero ler, vai ser um prazer total. E, cara, muito obrigado pela conversa, adorei. Obrigado mesmo. Beleza, Juliano, eu agradeço pelo convite. É um prazer assim falar sobre esses assuntos, né? Eu Sim. curto mesmo. Obrigado pelo convite. Obrigado ao Luiz também pelo convite. Né? Obrigado ao seu público aí que está ouvindo a gente. Né? E se alguém quiser o livro, posso fazer Não, o um finalzinho merchanzinho aqui. mesmo é o merchan, que eu costumo até perguntar qual que é o melhor canal para a pessoa te conhecer, é Instagram, então, qual que é a rede social e aonde que a pessoa compra, qual que é o site, enfim, qual que é o melhor caminho para ela comprar seu livro. Sim. Hoje ainda não coloquei o livro em livrarias, tá? Está Uhum. sendo vendido só através de mim. No meu Instagram tem um link lá na bio, Ah, tá? legal, Para adquirir o livro. Ou então pelo meu WhatsApp. Então, meu Instagram é @micheldaldegan, né? legal. E o meu WhatsApp também. Lá no meu Instagram tem o meu WhatsApp, é só me chamar. Eu encaminho o livro para o Brasil, tudo. Ah, que bom. Então fica prático, só no Instagram, porque é bom que dá para conhecer todo o seu trabalho e ainda consegue ter acesso ao livro, né? É Perfeito. isso aí. Ah, que Obrigado bom. pela oportunidade, viu, Juliano? Que é isso, eu que agradeço. Um grande abraço, Michel, até mais. Tchau, obrigado.